Olá, amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a Cielo. Vou trazer algumas atualizações sobre a tese de investimentos de Cielo. Vou também atualizar para vocês alguns pontos como a empresa faz dinheiro, sobre as perspectivas futuras da empresa após essa queda que ela teve e a recuperação. Vou trazer para vocês também os indicadores financeiros, os lucros da empresa, dividendos, projeções de preço e muito mais. Mas antes da gente conversar, eu peço que vocês já se inscrevam aqui no canal, tá? Muito importante, beleza? Inscrição e like. Vamos lá pro vídeo, pessoal. Bom, pessoal, vamos começar entendendo como que a empresa trabalha, como é o processo da empresa. Primeiramente, vejam o ciclo de pagamento do crédito, pessoal. Vejam que o valor passa desde o cliente final até o estabelecimento, depois ele vai pro credenciamento, né, para a credenciadora, que no caso é a maquininha, depois vai para a bandeira, vai para o emissor, e vejam que a maior parte vai para os bancos, beleza? Um ponto importante, todo esse processo aqui, ele é feito em 3 segundos. Todo mundo passou por isso, todo mundo faz isso direto, tá? Quando passa o cartão de crédito, esse processo é instantâneo. E para fazer esse processo, temos aqui várias formas que a empresa utiliza quanto a essa movimentação. Vejam que existem maquininhas que focam em aluguel, vejam que existem maquininhas que focam em Pix, recarga, tá? Tem também uma nova estratégia que a Cielo utiliza, que é para e-commerces, tá? Essa é uma estratégia que a empresa teve que se atualizar para se ambientar ao mercado digital. Também existem os cartões de crédito da Cielo, tá? Esse é um outro ponto. Então vejam que existem vários produtos para a Cielo ganhar dinheiro nesse mercado. E para a empresa estar sempre ambientada a esse ponto, pessoal, vejam a linha de desenvolvimento de Cielo até o momento. Pegando esse corte de 2009 até 2023, a empresa sempre teve que se atualizar conforme as inovações foram acontecendo. E desde então a empresa tem que ficar sempre se atualizando, tá? Vejam aqui a marca do QR Code, também a empresa teve que se atualizar quanto aos pagamentos via WhatsApp, tá? Foi bem interessante também. Teve também a atualização do Pix em 2021, que foi um marco para o Brasil essa inovação, tá? Esse é um ponto, pessoal, que a empresa sempre vai precisar ficar atento. Esse é um aspecto que, na minha opinião, é um grande desafio para a empresa. Principalmente, trazendo como exemplo, as inteligências artificiais. Como que Cielo vai se preparar para a utilização dela? Eu quero ver como que a empresa vai trazer a inteligência artificial para ela, para dentro da empresa, para o mecanismo de Cielo, das maquininhas, né? Na minha opinião, é um ponto que é desafiador, até porque caso ela não consiga, a empresa vai sofrer para o futuro, já que cada vez mais esses pagamentos digitais estão sendo incrementados. E agora, com a possibilidade de um real digital que está surgindo por aí, eu fiz até um vídeo explicando sobre ele, eu vou deixar aqui no card durante o vídeo, eu queria saber como que a empresa vai se ambientar a esse aspecto, tá bom? Mas para ajudar nesse desenvolvimento, pessoal, tem 2 bancões que estão envolvidos dentro da empresa, que nada mais e nada menos que é o Bradesco e o Banco do Brasil. Esses 2 bancões estão dentro da composição e fazem parte diretamente do conselho, estão totalmente amparados para fazer qualquer modificação, tanto até que eles fazem a nomeação do conselho, no caso 4 para o Bradesco e 4 para o Banco do Brasil. Tudo bem? E já entrando agora no market share da empresa, pessoal, vejam que a disputa está cada vez mais acirrada, tá? A Cielo, até o momento, pessoal, ela consegue manter a sua estabilidade, porém, vejam que as outras aos pouquinhos vêm ganhando espaço. E esse é um aspecto que vai fazer a empresa ter que se desdobrar para trazer novas inovações, para buscar, para se atualizar quanto a esses novos mecanismos que estão sendo apresentados para a população. Essa disputa, quando ela começou a ser feita, afetou demais a empresa. Porém, eu vejo que essa rivalidade vai ajudar demais a Cielo crescer, tá? Mas essa é a minha opinião. Não é com uma visão de quem está olhando de dentro para fora, e sim de fora para dentro, tá bom? Bom, mas para ajudar essa rivalidade, acima de tudo, os cartões, pessoal, vêm crescendo ano após ano. E essa é uma previsão de que 2023, que está finalizando já na semana que vem, vai crescer, vai continuar crescendo nos próximos anos. Apesar dessas novas inovações, o mercado de cartão de crédito vem se desenvolvendo. Até o momento é a projeção crescer mais, porém, com o passar do tempo, vão surgir outras, pelo menos para você
facilitar a utilização, tá? O Pix veio para ficar, porém, o cartão de crédito é muito benéfico em vários pontos ainda. Tem estratégias de milhas, também a questão do parcelado, cartões de crédito de forma estratégica, como parcerias com várias empresas. Então, tem muitos pontos para você analisar antes de matar o cartão de crédito e falar que outras estratégias vão surgir por aí. Não é muito bem assim, tá bom? Tem muitos parâmetros, tem muitas variáveis para você analisar antes de matar o cartão de crédito, só porque já existe o Pix parcelado, tá bom? Todo mundo pode trabalhar junto aí, o Pix e o cartão de crédito. Mas é claro que, igual eu falei para vocês lá no início, a inovação faz parte de Cielo e ela precisa saber utilizar isso da forma correta, caso contrário, ela vai ser afetada, tá? Bom, mas até entrando nessa parte de ser afetado, não ser afetado, vamos dar uma analisada aqui nos resultados, pessoal, da empresa. Entrando agora no lucro líquido, vamos fazer um comparativo dos 9 meses de 2022 com os 9 meses de 2023. Vejam que a empresa, pessoal, teve uma crescente comparado a 2022. Então, um ponto positivo aqui. Legal, um ponto relevante, a empresa vem crescendo. Se a gente analisar o EBITDA recorrente, aí nesse caso já teve uma queda de 1,5%, tá? Então, temos aqui um asterisco, mas nada tão relevante. Outro ponto, a empresa Cielo, ela tem uma parceria que ela tem uma porcentagem com a Cateno, que vem influenciando positivamente também a empresa, tá? Vale ressaltar também outro aspecto que Warren Buffett também gosta de analisar, que é a margem líquida, a estabilidade da sua margem líquida. E nesse corte de tempo, pessoal, existe apenas o asterisco dos 9 meses de 2022, que apesar do terceiro trimestre de 22 ao terceiro trimestre de 23 ter sido estável, os 9 meses de 2022 acabou ficando um pouco abaixo dessa média que ela está atualmente da sua margem líquida, tá? Então esse é um ponto para a gente se atentar. Tudo bem? E até agregando mais valor nesse sentido no lucro líquido, pessoal, vejam o histórico das receitas primeiramente. Vejam como a empresa caiu de 2018 até 2020. A gente não pode ficar analisando o passado, mas a gente aprende com o passado, que eu gosto de levar em consideração nessas empresas, tá? Como a empresa lidou com essa queda. Até o momento, ela demorou para se reestruturar, mas vem se reestruturando. De 2020 para cá, a empresa vem crescendo de forma bem considerável. Quanto às suas receitas, ela foi melhorando, tá? Então ela conseguiu reagir a essa queda que veio desde antes da pandemia, ou seja, não foi por culpa da pandemia, tá? Então, esse é um ponto para a gente se atentar. As receitas estão crescendo e de forma tendencialmente. E até trazendo para vocês o lucro, vejam que ele também veio crescendo. Apesar dessa volatilidade nos seus trimestres, se a gente trazer um comparativo anual aqui, com certeza seriam anos positivos. Tanto até que tem influenciado no crescimento do valor da empresa. Lucro e valor da empresa, eles andam de forma conjunta. Raramente a gente vai encontrar alguma distorção, tá? Quando existe oportunidades em que os lucros estão afastados no seu valor justo, pessoal, aí sim aparecem oportunidades e que é quando a gente utiliza um caixa que preparamos ali para fazer aportes nesse sentido, tá? Mas vejam que os lucros também seguem crescendo e eu gosto disso, tá? Nessa recuperação. Bom, pessoal, analisando no sentido de projeção da empresa, a gente sempre vai cobrar que a empresa cresça mais. A gente não pode ficar analisando o corte do passado, tá? E sim do presente. No caso aqui, precisamos cobrar que a empresa continue crescendo a sua receita, pelo menos mantendo uma estabilidade, melhorando os seus lucros, para ela se desenvolver cada vez mais. E para a gente analisar como que está a empresa, se a empresa está barata, está cara, quais as probabilidades fundamentalistas dela, eu trouxe aqui alguns dados, primeiramente PL e o VPA. Analisando o PL aqui, pessoal, vejam que a empresa ela está abaixo da sua média, sendo que a empresa ela hoje está próximo a 5,5 vezes, tá? E levando em consideração o lucro que a empresa tem, o faturamento que ela tem, que é de bilhões, é um valor bem considerável e que, de certa forma, acaba sendo interessante a gente sempre analisar pelo tamanho da empresa. E até analisando aqui o VPA, o valor patrimonial por ação, vejam que ele vem desenvolvendo dos últimos 2 anos, aí vem crescendo de forma bem interessante. 2023 cresceu de forma positiva, sendo que estamos em patamares próximos a períodos que a empresa estava trabalhando bem alta, tá? Trazendo agora para vocês sobre o EBITDA, detalhes sobre o EBITDA, vejam que a margem EBITDA da empresa, hoje ela está próxima a quase sua média histórica, um ponto relevante, demonstrando que a empresa vem se recuperando, tá? Quase próxima à sua média, e vejam que o seu EBITDA já está até acima da sua média, pessoal. Isso demonstra que a empresa realmente vem aí se recuperando
nesses últimos 3, 4 anos, tá? É claro que você não vai comprar só por causa disso, tá bom? Bom, analisando agora o ROI e o EV sobre EBITDA, o EBITDA, o ROI ele é um pouco mais demorado para ter esse retorno, tá? Até por conta dos últimos ROIs na época que a empresa teve uma crescente bem relevante, né? Mas no caso aqui, 2023 está em 16% de ROI acima da Selic e vejam que ela está em crescente, tá? O ROI está em crescente, né? No caso não ficou muito claro aqui porque realmente as crescentes nos anos que a empresa estava bem acima ali acabou influenciando aqui no gráfico. Tudo bem? E sobre o EV sobre EBITDA, pessoal, vejam que a empresa está a patamares de 2015, 16, 17 no caso aqui, tá? A partir de 2018 a empresa começou a ter uma queda, foi quando teve esse período aqui, tá? Então ela está em patamares anteriores a esse período de queda, tá bom? Bom, olhando agora o outro lado da moeda, vamos analisar as dívidas. Dívida líquida e dívida líquida sobre o EBITDA. No caso aqui, pessoal, vejam que a dívida líquida aqui segue em crescente, tá? Isso aqui se confirma pela dívida líquida sobre EBITDA, que está negativo. Então, no caso, a empresa não está alavancada por conta de investimentos. Por outro lado, esse valor nos informa que a empresa está tendo dificuldade para ter um rotativo, tá? No seu caixa. Ela precisa, então, melhorar nesse aspecto para crescer, para continuar crescendo de forma estável, tá? É importante a gente analisar se nos próximos 2 anos vão ocorrer ali uma crescente ou uma estabilização nesse rotativo, tá? Muito importante. Mas, parando de falar de dívida e entrando no lado positivo, que é no lucro, vamos conversar sobre os dividendos. O dividend yield da empresa, pessoal, atualmente está em 6,72% e reparem que essa porcentagem ela continua desde 2021. Isso é muito benéfico para quem gosta de dividendos, não é mesmo? O dividend yield médio dos últimos 5 anos da empresa está em 7,24%, principalmente por conta do ano de 2021. Tá? Querendo ou não, a empresa paga bons dividendos, uma empresa grande, e essa porcentagem de 6% aproximada é muito interessante, tá? Não fica nem muito acima, nem muito abaixo. Isso se confirma pelo payout, até porque ele está estável a aproximadamente entre 40% a 50%, tá? E esse é um ponto relevante para a gente se atentar, pois sobra margem para a empresa trabalhar em crescimento, em investimentos no desenvolvimento, em inovações, e esse é um ponto importante. Empresas que não deixam ali uma porcentagem para reinvestir, uma hora ou outra ela vai ter que reduzir o seu dividendo para fazer inovações, senão a empresa vai ficar estagnada, ela não vai crescer, e isso acaba sendo ruim, tá bom? Então ela está equilibrada nesse sentido, tá certo? Eu trouxe até para vocês aqui o preço teto da empresa se baseando pelos dividendos nos últimos 3 anos, e o preço teto hoje, apesar desses dividendos serem atrativos, o preço teto está com uma margem de segurança negativa, tá? 3,61%, a média de dividendos foi 22 centavos, o preço base que eu utilizei foi a 4,62. Tudo bem? Analisando agora o valor intrínseco da empresa, pessoal, vejam que, se baseando pelo preço base, né, 4,62, a fórmula de Graham deu em 8,38, já está um ponto já positivo, então acabou preço teto e valor intrínseco caminhando para lados opostos, tá bom? Bom, analisando agora as projeções técnicas da empresa, pessoal, onde eu gosto de me basear para analisar oportunidades de compra, de vendas, tá? Ou também de aportes. No histórico geral, vejam que a empresa em 2011 a 2017 foi maravilhosa, cresceu. Depois disso, a partir de 2018, né, começou a despencar até 2022, até dezembro. Depois disso, agora ela vem crescendo, vem retornando. Teve uma queda em 2023, um período que algumas empresas passaram por isso também. Teve inflação, descontrole. O mercado de varejo, que é onde a empresa também está localizada, foi afetada e isso afetou as maquininhas. E com isso, com essa melhora da taxa Selic caindo, com a inflação mais estagnada, vai proporcionar positividade, vai proporcionar momentos mais positivos para a empresa, tá? No gráfico técnico aqui, eu trouxe algumas projeções, que é a seguinte: no caso, a empresa está sendo segurada a um preço de 4,62 e mais para frente 5,30. Essas são as margens de resistências que podem segurar o preço e que está numa zona que eu não acho muito confortável até o momento, tá bom?
Saindo disso, aí abrem possibilidades onde a gente pode imaginar um crescimento da empresa que seria 6,48, 7,4, 7,96 e 8,38, tá? São projeções mais longevas, mas para isso a empresa precisa aproveitar esse bull market que estamos entrando. Vamos aguardar, vamos ver quais serão as projeções aqui, tá bom? Abaixo desse 3,61, aí criamos ali uma expectativa mais baixista para a empresa. Nos últimos 2 anos, comparado com o Ibov, a empresa performou de forma mais positiva, bem positiva até, bem acima. Porém, contudo, entretanto, nos últimos 5 anos, eu nem trouxe aqui, mas a empresa foi negativa, tá? Pegou uma parte ali daquela queda. Então é importante a gente ter um equilíbrio, tá? Saber aportar em Cielo, trazendo até para vocês a finalização aqui. Eu acho importante a gente saber se expor nesse tipo de empresa, apesar da empresa estar demonstrando uma melhora e também ótimos dados fundamentalistas, querendo ou não, a empresa passou por períodos instáveis, tá? Existem alguns tópicos que eu acho importante aqui. Primeiro, que a empresa não apresentou uma tese de investimentos, imaginando ali uma projeção futura. Qual a meta da empresa para o futuro? Qual a estratégia dela? Eu não consegui achar, tá? Seria interessante, talvez, eles apresentarem isso, tá? Caso vocês achem no RI da empresa, podem deixar aqui embaixo. Traz tranquilidade para os investidores e também perspectivas, né? Até porque, igual eu relatei para vocês, com essas inovações que estão surgindo, a empresa vai ter que se preparar. Logicamente que, até por conta do payout que ela nos informou, aquela porcentagem que tem de margem, quase 50%, 55%, deve ser utilizado para inovações, tá? Mas eu gostaria de ver mais detalhes do que está sendo trabalhado, tá bom? Bom, é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, tá? É muito importante. Vai me ajudar no crescimento aqui. E também deixar o like. O YouTube está entregando esse vídeo para todo mundo. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Até mais. E fui, galera.